Fala galera, beleza? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática, nossa aula 2 de operações básicas. Galera, na nossa última aula nós falamos sobre os conjuntos numéricos, tá? E aí, se acaso vocês não viram a primeira aula, assistam lá a primeira aula porque é um conceito importante, né? Lá eu apresento conceitos importantes para que a gente consiga desenvolver bem essa aula, tá bom? Bom, vamos embora para a nossa aula 2. Falando aqui mais especificamente sobre a nossa aula 2, né? Nós vamos falar aqui sobre as operações básicas, a adição, subtração, multiplicação e divisão. Nessa ordem nós vamos falar. E por que operações básicas, vocês podem perguntar? Operações básicas porque a partir dessas 4 operações aqui que se sucedem às demais operações que a gente vê na matemática, tá? Inclusive, nós vamos ver algumas relações entre a adição e a multiplicação, a subtração e a divisão, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui, pessoal, pela adição. A adição, pessoal, nada mais é que o ato de somar os números, tá? A adição, ela é representada pelo sinal de mais, tá? Ela é representada por esse sinal. Então, se nós pegarmos aqui e colocamos 2 mais 2, nós vamos ter o resultado igual a 4. Um exemplo maior. Vamos pegar aqui, ó, 100 mais 200. Esse resultado aqui, ó, é igual a 300. Beleza? E aí, nós podemos pegar um outro exemplo, tá bom? Nós podemos pegar aqui, vamos pôr aqui, 456 mais 575, tá? Nós podemos fazer essa soma, mas para fazer dessa forma direta aqui, ó, já fica um pouco complicado, tá bom? Então, fazendo aqui, fazendo essa operação aqui, nós precisamos pôr ela numa forma aqui vertical. Pode pôr o maior em cima, fica mais fácil, tá? Então, o 575 aqui é maior que o 456. Então, põe aqui 575, 456. Só uma coisa importante. A ordem dos números aqui não altera a soma, tá bom? Então, ó, nós colocamos um sinal de mais aqui para identificar a equação que nós estamos fazendo. 5 mais 6, 11. 7, sobe 1 aqui, ó. Então, ó, 5 mais 6, 11. Fica 1 e sobe 1. 7 mais 5, 12. Mais um que foi? 13. Sobe 1. 5 mais 4, 9. Com mais um que foi? 10. Então, o resultado dessa soma aqui é 1031, beleza? Pessoal, agora nós vamos falar sobre a subtração, tá bom? A subtração, ela é representada, tá? Por sinal de menos, esse sinalzinho aqui, tá? E aí, o que acontece com a subtração? A subtração, ela responde as perguntas: quanto resta, quanto falta ou qual é a diferença, tá bom? Ela serve para meio de comparações, tá bom? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Nós podemos pegar aqui, ó, lembrando que a subtração ela é composta por três termos. O primeiro termo é o minuendo, o segundo termo é o subtraindo e o terceiro termo é o resto ou diferença, tá bom? Então, aqui nós vamos pôr aqui, ó, vamos pegar um exemplo: 7 menos 4 igual a 3, beleza? 7 menos 4 resulta em 3, onde o 7 ele é o minuendo. Tá? O 4 é o subtraindo. E o 3
é o resto ou diferença. Beleza? Então, aqui na subtração, nós podemos pegar outros exemplos também. Por exemplo, 200 menos 100. Que vai dar aqui, ó, 100. Beleza? Agora, pessoal, uma coisa importante, que até vai remeter lá à nossa aula 1. Até agora, nós tratamos, né, somente com números dos conjuntos dos naturais, tá bom? Ou seja, são só números positivos e inteiros, tá bom? Agora, eu vou falar sobre um conceito para vocês, que nem sempre uma subtração vai resultar em um valor positivo, tá bom? Pegando esse exemplo aqui, ó, do 100 menos 200, nós podemos verificar que se nós invertermos, né, ou seja, vai ficar 100 menos 200. No caso aqui, o primeiro era 200 menos 100. Resultou em 100. Aqui, 100 menos 200, vocês podem falar, vai dar 100 também. Mas não, porque o 200, você está tirando o 200, certo? Então, o 200 ele é maior que o 100, então nós vamos ficar devendo 100. Vai ficar menos 100 o resultado aqui, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, nem sempre a subtração vai dar um número positivo, pode ser que ele dê um número negativo, tá bom? E aí, diferente da adição, que independente da ordem dos fatores aqui, não vai alterar a soma, na subtração vai alterar. A ordem dos fatores aqui, ó, altera a subtração, tá bom, pessoal? Então, aí vocês podem perguntar para mim, Léo, então como é que eu faço uma subtração? Vamos pegar aqui, ó, a subtração ela pode ser escrita nesse formato aqui também, ó, vertical, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui, já escrevendo direto no formato vertical. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, de 575. Aqui no caso ele vai resultar em valor positivo, tá? Então, e 456. Nós podemos pegar esse exemplo aqui, ó, fazer. Aí vai fazer aqui, ó, 5 menos 6. Não consegue tirar 5 de 6. Tendo que pedir emprestado aqui pro vizinho. Então aqui, ó, vai ficar 6, que dá 15. 15 menos 6, agora sim nós conseguimos, né? Quanto que dá 15 menos 6? Dá 9, certo? E aí 6 menos 5, 1. E 5 menos 4, 1. Então o resultado nosso aqui, da nossa subtração, é 119. Então nós podemos escrever aqui, ó, 575 menos 456 igual a 119. Agora, se nós fizermos, se fosse ao contrário, 456 menos 575. O que diferenciaria essas duas equações? A forma de fazer aqui, ó, seria a mesma. Porém, temos que nos atentar que o 575 aqui, ele está sendo um valor que está sendo devido. Já vou falar sobre isso. Ele é um valor que está sendo devido. Então, você ainda fica devendo 119, tá bom? Esses valores aqui negativos, quando se trata da subtração, eles são relacionados com o dinheiro, tá bom? Ou seja, eles são relacionados com o dinheiro. Por exemplo, se você deve R$ 200 e pagou 100, que poderia ser esse exemplo aqui, ó, tá devendo 200, mas pagou 100, você ainda vai continuar devendo 100, tá bom? Então, isso daí é o que a gente chama de saldo negativo. E aí é importante que vocês verifiquem lá na aula 1, tá? Onde eu falo sobre o conjunto dos números naturais, quer dizer, os conjuntos numéricos, que nós já estamos tratando aqui, ó, de números inteiros, quando se trata de números positivos e números negativos.
Pessoal, agora nós vamos falar sobre a multiplicação, tá? Ela é uma operação fundamental da matemática, tá? E aí, ela tem bastante variações dos sinais, diferente que da adição e da subtração, que são representadas basicamente por esses dois sinais. A multiplicação, ela pode ser representada por um x, ou apenas por um pontinho, ou pela estrelinha, tá bom? Esse sinal da estrelinha aqui, ele é muito encontrado em programação, tá bom? Então vamos lá. O que consiste a multiplicação? A multiplicação, ela serve como a soma sucessiva de vários números. Por exemplo, aqui, a soma sucessiva de um mesmo número, tá? Só vale para um mesmo número. Por exemplo, aqui, ó, 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Certo? Então, nós podemos concluir que aqui, ó, 3 mais 3 mais 3 igual a 9, nós temos 3 vezes, ó, 1, 2, 3. Então, nós podemos escrever aqui, ó, como sendo 3 vezes o 3, que também resulta em 9, tá bom? E esses dois números aqui, ó, são chamados de fatores, tá bom? Ou seja, vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, fazer aqui 4. Então, o 4 é um fator. 4 vezes 3, que é outro fator, tá bom? Então, isso daqui, ó, 4 vezes 3 vai dar 12, tá? Que é chamado de produto. Ok? Então, sabendo que 4 é um fator e 3 é um fator, 12 é o produto, tá? Então, sabendo disso, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se eu escrever aqui 3 vezes o 4, também vai resultar em 12. Beleza? Pessoal, então, aqui falando sobre a multiplicação, né? Nós vimos que eles podem ser considerados aí vamos dizer, eles vão tendo um padrão de valores, tá? E aí, isso daí já existe até uma tabela que a gente chama de tabuada, tá? Que faz o cálculo aí da multiplicação entre esses números, tá bom? No que consiste a tabuada? A tabuada, ela por exemplo, vamos pegar a tabuada do 1. A tabuada do 1, nós vamos pegar o fator 1 em comum para todos os outros números. Então a gente vai lá fazendo uma vez 1, 1, uma vez 1, uma vez 2, 2, uma vez 3, 3 e assim por diante, tá bom? Isso daí torna mais prático os cálculos, tá bom? Como assim torna mais prático os cálculos? Porque se a gente pegar aqui, por exemplo, 3 vezes 15, nós sabemos que aqui, ó, o fator que está multiplicando é o 3. Então já sabemos que se souber a tabuada do 3, vai facilitar esse cálculo. Como? Vamos pegar aqui, ó, 15 vezes 3, 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 1, 3, com mais um que foi, 4. Então 3 vezes 15 é 45, beleza? Aí pode surgir outros exemplos, como por exemplo, pode surgir uma multiplicação 12 vezes 17. Vamos pôr aqui, ó, 12 vezes 17. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais um foi 3. Mais 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 1, 1. 4, aqui 4, aí esses mais aqui somam como se fosse um zero, então é só o 4. 3 mais 7, 10, sobe 1. 2, 1 mais 1, 2. Então, 17 vezes 12 vai dar 204, tá bom? Aí, galera, deixem aqui nos comentários logo abaixo se vocês querem que eu faça um vídeo específico explicando
somente sobre a tabuada? Se sim, escrevam aí que querem o vídeo da tabuada, que eu faço a tabuada do 1 ao 10, tá? Do fator 1, a tabuada do 1, como é comumente conhecida, até a tabuada do fator 10, multiplicando os números naturais do 0 até o 10. Deixem aí nos comentários que eu faço cada uma dessas tabuadas com vocês aqui na lousa. Galera, para agilizar aqui para vocês, eu já deixei aqui um resuminho para a gente seguir, tá bom? Vamos falar aqui sobre a divisão. A divisão, como o próprio nome já diz, é a operação matemática utilizada para dividir. Mais especificamente falando, ela é utilizada para dividir em partes iguais, tá bom? O que significa dividir em partes iguais? Nós já vamos ver no exemplo. Mas eu vou esmiuçar aqui para vocês que a divisão ela pode ser encontrada por esse sinal aqui, 2 pontos e uma barrinha, 2 pontos ou uma barra na diagonal, tá bom? A divisão ela é composta por esses 4 elementos, que é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, tá bom? Então, pessoal, ó, vamos fazer aqui um exemplo. Eu já até deixei anotado aqui, ó, especificando que o 12 é o dividendo, o 3 é o divisor, e aí agora, ó, como nós vimos aqui no exemplo da multiplicação, 4 vezes 3 dá 12. Aqui não é diferente, a divisão ela é a operação contrária à multiplicação, ou seja, 4 vezes 3 vai dar 12, certo? Então é essencial saber multiplicação para efetuar a divisão. E aqui nós fazemos uma conta de menos, ó. 2 menos 2, 0, e 1 menos 1, 0. Esse 4 aqui, ó, ele é chamado de quociente. E o 0, ele é chamado de resto. Beleza? Então, uma coisa importante que vocês precisam entender desde agora. Nem sempre a divisão vai ser uma divisão exata, conforme resultou aqui para nós nesse caso, onde o quociente foi 4, né? E o resto foi 0. Como que eu sei que foi uma divisão exata? Porque o resto aqui deu 0, tá bom? E aí aqui, ó, nós temos um caso de divisão não exata. 49 dividido por 15. Então aqui, ó, 3 vezes 15 vai dar 45, que nem nós vimos aqui, tá? Então, aqui para vocês verem um exemplo de divisão não exata, 9 menos 5, 4. E 4 menos 4, 0, certo? Então aqui, ó, o nosso quociente é o 3 e o resto é o 4, tá bom? Então, isso daqui é mais um exemplo para a gente ver de divisão não exata. Eu vou trazer mais 2 exemplos aqui para vocês. Pessoal, nós vamos aqui, né, fazer os 2 exemplos. Já deixei aqui para vocês. Eu já adianto para vocês, tá? Que eu sei que esse daqui vai dar uma divisão exata e esse daqui uma divisão não exata. E aí vocês podem perguntar para mim, Léo, como é que eu sei? Já tem como eu ter uma previsibilidade de quando eu vou ter uma divisão exata e uma divisão não exata? Não, pessoal, é bem difícil a gente saber. Por exemplo, aqui, ó, depois se vocês quiserem a aula de tabuada, eu passo para vocês, tá? Mas vamos pegar esse exemplo aqui, primeiramente, que vai ser uma divisão não exata. Eu sei que o 45 ele não é divisível por 6, não vai dar uma divisão não exata, porque tem o 7 vezes 6 que dá 42. E 8 vezes o 6 já dá 48, tá bom? Então, o 45 fica entre o 42 e o 48, aqui no meio. Então, o 45 ele não vai ser dividido exatamente pelo 6. Então, como é que a gente faz essa divisão aqui? Nós fazemos pelo seguinte método. Nós fazemos aqui, ó, 7 vezes... sempre lembrando que o primeiro termo aqui, ó, ele é menor. Então, o 4 não dá para dividir pelo 6. Então, eles têm que se juntar aqui. Aí, forma 45. Aí, 7 vezes o 6, 42.
Sempre, pessoal, pegar o número menor. Vocês podem falar, Léo, eu poderia usar o 8? Não, o 8 ia dar 48, ele ia ser maior que 45. Então aqui, ó, 5 menos 2 dá 3. E 4 menos 4 que dá 0, certo? Aí vocês vão falar, Léo, beleza, aqui ó, restou o 0, restou o 3 e o quociente foi o 7. A divisão acabou por aqui, aí é que entra, pessoal. Essa divisão, todas as divisões na verdade não exatas, para a gente continuar a gente adiciona uma vírgula aqui, ó. Adicionando uma vírgula nós temos um 0, porque o 3 ele era menor que o 6, não dava para dividir mais. Agora o 30 sim dá para dividir pelo 6. Qual o número que vezes o 6 dá 30? 5 vezes 6 e dá 30, beleza? Aí sim restou o 0. Aí ficou aqui, ó, esse número. O resultado dessa divisão é o 7,5. Esse daqui é o nosso quociente, tá bom? É um número decimal. Eu falo mais sobre os números decimais na nossa aula 1, por isso que é muito interessante vocês estarem vendo a nossa aula 1, porque todos os números que nós vamos falar vai estar especificado lá naquela aula, tá bom? E aí esse daqui é um número que é o número chamado de número racional. Ele pertence ao conjunto dos números racionais, tá bom? Dito isso, nós pulamos para a próxima divisão aqui, ó. Então, pessoal, só para finalizar essa questão aqui do 7,5, esse daqui é o valor, tá? E aí é só para mostrar para vocês que sempre que uma divisão, ela não que todas as divisões vai parar por aqui, pode ter divisões que se estende o número de casas, pode ter divisões que são dízimas periódicas, tá bom? Se vocês quiserem que eu grave um vídeo também sobre as divisões, uma aula somente sobre divisão, onde eu explico mais a fundo esses conceitos aí de dízima, de trazer um conceito mais profundo sobre divisão, eu trago para vocês, tá? Mas a ideia aqui é essa, tá? E aí nem sempre nós vamos conseguir essa condição aqui de resto zero, mesmo trazendo, mesmo sabendo que é uma divisão não exata, mas conseguimos resto zero através de um número decimal, tá? Aqui já é um caso diferente. Nós vamos olhar aqui e ver que 315 dividido por 9, tá? Aí aqui ó, mesmo caso, o 3 é menor que o 9, então ele tem que dar as mãos aqui. Agora ficou 31. Mais uma vez, tabuada muito importante. Porque nós sabemos que 3 vezes o 9 dá 27. Se fosse 4, ele iria dar 36. Iria passar muito, tá? Então, nós temos que fazer aqui, ó, a continha de menos. Então, aqui, ó, 11 menos 7, 4. E 2 menos 2, 0. Então, sobrou 4 aqui, ó. Aí vocês vão falar, Léo, nós temos que pôr a vírgula? Não. Essa divisão aqui, ó, ela não terminou ainda. Por isso que ela é exata. Porque ela ainda tem um número aqui, ó, para descer. Então, esse número aqui, ó, se tornou 45, porque o 5 sobrou aqui em cima. Então, ó, 45. Mais uma vez, a tabuada é muito importante. Porque 5 vezes o 9 dá exatamente 45. Tá? Então aqui ó, 5 menos 5, 0 e 4 menos 4, 0, certo? Então aqui resultou em um resultado exato, né? O 35, nosso quociente foi de 35, beleza pessoal? Agora nós vamos resolver 4 exercícios, um de adição, um de subtração, um de multiplicação e um de divisão, tá? Nós vamos fazer esses 4 exercícios aqui na lousa, eu já volto. Beleza, pessoal. Então vamos seguir aqui com o nosso exercício 1. Bora lá. Na fazenda Morro Alto são produzidas laranjas. Assim que começou o período da colheita, uma grande produção já foi contabilizada. A tabela abaixo mostra a produção nos 3 primeiros dias. Então, pessoal, ó, nós temos ali na coluna da esquerda os dias de colheita, né? Na coluna da direita a produção de laranjas. Vamos lá, ó. Na segunda-feira produziu
3.265 laranjas. Na terça-feira, 4.127 e na quarta-feira, 2.987. Beleza? Vamos seguir aqui, ó, para a opção A aqui, a pergunta A. Qual a produção total nos 3 primeiros dias? E a pergunta B. De quanto foi a queda na produção entre o dia de maior e menor produção? Pessoal, já vou resolver aí com vocês na lousa. Pessoal, dando sequência aqui, né, no exercício, anotei aqui um resuminho para nós, para nos orientarmos, tá? Na questão A, ele fala o seguinte, ele fala qual foi a produção total. Quando a gente quer saber uma quantidade total, o que tem que vir à nossa cabeça é a soma, tá bom? Sempre quando um exercício fala assim, qual foi o total, a gente vai somar. Então, basicamente aqui, nós escrevemos da maneira vertical aqui, tá? Pode escrever da forma que está escrito. Não precisa pôr o maior em cima, tá? Só se isso daí é preferência. O valor final tem que dar sempre o mesmo na soma, tá? Então, escrevi aqui, ó, 3.265, que foi a produção da segunda, 4.127, que foi a produção da terça, e 2.987, que foi a produção da quarta, tá bom? Então, ó, 5 mais 7, 12, mais 7, aí vocês podem contar aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui, ó, fica 9, sobe 1. 6 mais 2, 8. Mais 8, 16. Com mais 1 foi 9. Certo? Na verdade, pessoal, não é 9 não. 16 mais 1 dá 17. Desculpa. 17. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Mais 9, 12. Mais 1, 13. Sobe 1. 3 mais 4, 7. Mais 2, 9. Mais 1 que foi 10. Então, o total de laranjas na produção, né, foi 10.379 laranjas. Tá bom? Então, esse daqui é a resposta da pergunta A, 10.379. Na pergunta B, pergunta qual foi a queda entre o dia de maior produção e o dia de menor produção. Então, ó, nós sabemos aqui, ó, na segunda-feira produziu 3.265, 4.127 na terça e 2.987 na quarta. Podemos observar que a maior produção foi na terça. Então, vamos pôr aqui, ó, 4.127. E a menor produção foi na quarta, 2.987. Beleza? Aqui é basicamente pegar o maior valor e o menor valor, tá? E fazer a subtração. Tranquilo? 7 menos 7 dá 0. Aí 2 menos 8 não dá, tem que pedir emprestado aqui. 1 empresta por 2, fica 0 aqui. 12 menos 8 dá 4. Aí 0 aqui também, 0 tirar 9 não tem como, né? Tem que pedir emprestado. Então fica 10 aqui, ó. 10 menos 9, 1. E 3 menos 2, 1. Então, foi uma queda, né? Foi uma queda na produção de 1.140 laranjas. Beleza? Esse foi um exercício, né? O exercício 1. Nós vamos fazer o 2 e o 3, tá? Mas como eu falei que eram 4 exercícios, só para explicar, é que o exercício 1 ele era dividido em duas partes, né? A parte A e a parte B. Que aí explica já os exercícios de subtração e também o exercício de adição, né? Que é o nosso exercício item A. E o exercício B, que é o exercício de subtração, beleza? Já volto com vocês com o exercício de multiplicação e divisão. Beleza, então, pessoal, vamos seguir para o exercício 2 aqui.
Elisa está à procura de uma televisão para colocar em sua sala. Ela viu o anúncio de um modelo novo, com opções de pagamento à vista e a prazo. Então, né, o pagamento à vista é R$ 1.350 e a prazo ela tem 12 parcelas de R$ 138. Ela consegue dividir em 12 parcelas de R$ 138. Quanto a Elisa pagará a mais se optar pelo pagamento a prazo? Pessoal, para exemplificar aqui o nosso exemplo de um exercício de multiplicação, tá? Nós vemos que a Elisa vai ter que pagar, né, se ela optar pela opção a prazo, vai ter 12 parcelas de R$ 138, tá? Então nós vamos pôr aqui, ó, 138 vezes 12, tá? 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 3, 6, com mais um que foi, 7. E 2 vezes 1, 2. Beleza? Então, ó, aí aqui é só multiplicar por 1, ó. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Beleza? 6. 8 mais 7 dá 15. Sobe 1. 3. 2 mais 3, 5, mais 1 foi 6. E o 1 aqui, 1.656. Esse é o total a prazo. Então, nós podemos pôr aqui, ó, 1.656. Esse é o nosso total. Ok? E aí, o exercício pergunta quanto que a Elisa vai pagar a mais. O que nós vamos fazer? Fazer 1.656 menos 1.350. Então, ó, 6 menos 0 dá 6, 5 menos 5, 0, 6 menos 3 dá 3 e 1 menos 1 dá 0. Então, Elisa vai pagar mais vai pagar R$ 306 a mais na opção a prazo. Beleza, pessoal? Aí é que nem nós vimos no filme do Didi, né? A pessoa vai pagar mais juros do que prestação. Brincadeiras à parte aí, pessoal. No caso, não esse valor aqui de R$ 306 a mais, ele realmente é juros, tá? Mas não foi mais juros do que prestação. É só para exemplificar que o pagamento a prazo, né, muitas das vezes ele acarreta em juros, tá bom? Isso daí em aulas futuras nós vamos falar aí sobre juros, tá bom? Vamos fazer umas aulas aí de educação financeira mais voltada aí para juros, aí vocês vão entender melhor isso, beleza? Vamos lá, pessoal, para o nosso exercício 3. João deseja dividir uma corda de 31 metros em 4 partes iguais. Qual o comprimento de cada parte? Aí nós temos aqui a alternativa A, 12 metros, alternativa B, 0,92 metros, alternativa C, 7,75 metros e alternativa D, 8 metros. Bora resolver. Bora lá então, pessoal. Nós vemos aqui, ó, que a corda, né, ela tem 31 metros e nós vamos dividir ela em 4 partes iguais. Nós vimos que a operação da divisão, ela consiste exatamente nisso, dividir o todo em partes iguais, né? Então, o 31 dividido pelo 4. Somente relembrando, né, pessoal, o 31 é o nosso dividendo e o 4 o nosso divisor, beleza? Então vamos lá. Ó, o 3 é menor que o 4, então ele tem que dar as mãos aqui. Então, ó, pegando aqui, ó, o 7 vai dar a divisão aqui, ó, mas não vai dar uma divisão exata, como nós vimos. 7 vezes 4 dá 28. Sempre lembrando a tabuada, muito importante, tá? Então, ó, o 1 não tira o 8, nós temos que pedir emprestado. 11 menos 8, 3. E 2 menos 2, 0. Então sobrou 3 aqui, nós vamos precisar pôr a vírgula, tá? Virou 30 aqui, vai 7 de novo.
7 vezes 4, 28. Aqui, ó, o 0 não tira o 8 novamente. Então, nós precisamos 10 menos 8. 10 menos 8, aí sim vai dar 2. E aí 2 menos 2, 0. Ah, Léo, o 2 aqui não dá para tirar, não dá para dividir pelo 4. Nós temos que botar vírgula? Não, pessoal. A vírgula já está aqui. Então, a vírgula estando aqui, nós temos o direito de pôr mais um 0. Aí isso resultou em 20. E aí, 5. Sempre lembrando, pessoal, conhecimento da tabuada é muito importante. Porque aí, ó, eu já sei que 5 vezes 4 resulta em 20. Certo? E aí, o resto vai ser 0. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Então, restou em 0. A resposta correta é 7,75 metros. E a alternativa é a C. A alternativa C de certo. Mas a certo mesmo é você que vai se inscrever no canal depois de uma aula como essa. E também já vai deixar o seu like se esse conteúdo gerou valor. E é isso aí, pessoal. A aula de hoje foi essa. Nós esmiuçamos aqui as 4 operações básicas da matemática, tá? Conforme eu falei no início da aula, é a partir delas que a matemática se desenvolve, tá bom? É muito importante ter o conhecimento dessas 4 operações. Lembrando, quais são elas? A adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Falando em ordem aqui, adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza, pessoal? É isso. Se esse conteúdo gerou valor para você, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém aí que você sabe que está precisando de umas aulas de matemática. Certo, pessoal? Deixem as suas dúvidas nos comentários ou deixem aí sugestões de aulas também. Ou também, se vocês querem as aulas que eu sugeri durante o vídeo. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!